Então, bom dia para todo mundo que já está chegando para esta nossa meditação diária do Evangelho. Então, vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje, nessa sexta-feira, vamos pedir ao Senhor a graça do seu Espírito para que nos ilumine, nos oriente e assim possamos acolher essa palavra do Evangelho que sempre ilumina a nossa vida e sempre nos nutre espiritualmente. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, continuando a leitura do Evangelho de São Mateus, chegamos ao capítulo 8 e hoje os versículos do 1º ao 4º. Como nós temos falado, toda a leitura que nós fizemos até agora do Evangelho de São Mateus eram trechos, ensinamentos de Jesus reunidos no que geralmente se costuma chamar de Sermão da Montanha. E por que esse longo trecho, que constituem os capítulos do 5º ao 7º, eles são chamados o Sermão da Montanha? Nós já tivemos a oportunidade de lembrar. O próprio texto, o próprio evangelista nos orienta, nos informa que Jesus subiu a montanha. No capítulo 5º, versículo 1º, diz que Jesus subiu a montanha e os seus discípulos se aproximaram dele. E ele começou a ensinar. E agora nós temos o capítulo 8, que diz justamente isso. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Então, essa delimitação que nós temos no próprio texto, capítulo 5º, versículo 1º, e capítulo 8º, versículo 1º, uma referência ao monte. Jesus subiu e agora Jesus desceu. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a partir de agora nós vamos ver exemplos muito concretos, aplicados de tudo aquilo que Jesus falou, porque Jesus estava ensinando, nesse bloco que nós chamamos de Sermão da Montanha, ensinando de forma muito sintética e densa, tudo aquilo que será o desenvolvimento da sua missão. Por quê? Porque, como nós ouvimos ontem, dizia o Evangelho que as pessoas ficavam admiradas, depois de Jesus ter terminado aquelas palavras, com a sabedoria de Jesus, e ali o povo fazia uma diferença. Qual é a diferença? Ele ensina diferente dos nossos mestres, porque ele ensina como quem tem autoridade. E de onde vem a autoridade de Jesus? Não é de um reconhecimento acadêmico, não é de um reconhecimento legal, mas é da sua coerência de vida. Tanto que mais adiante, lá depois da metade do Evangelho de São Mateus, pelo capítulo 18, por ali, Jesus vai fazer uma crítica aos doutores da lei, e Jesus vai dizer claramente: vocês façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Em Jesus isso não é possível. Por quê? Porque Jesus faz o que diz. E, portanto, se ele nos diz algo, ele diz porque não é simplesmente um princípio teórico, não é simplesmente um bom propósito ou uma indicação para outros, mas é porque ele mesmo vive. Então, nesse pequeno trecho do Evangelho de hoje, eu gostaria de destacar duas coisas que já foram ditas nessa sessão anterior, que nós chamamos o Sermão da Montanha. O Evangelho de hoje nos fala da cura de um leproso. Então diz que Jesus descendo do monte, uma multidão o seguia, e eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tens o poder de me purificar. Então, esse pedido do leproso vai para além da cura física.
Vejam que não se traduziu: se queres, tens o poder de me curar. É porque é um leproso, então é uma pessoa doente. E, portanto, seria mais lógico que ele dissesse: se queres, tens o poder de me curar. Mas ele não diz isso, me curar, mas ele diz de me purificar. Evidentemente, sendo a lepra, não é? A sua manifestação externa, né? Com todas essas erupções da pele, né? De toda uma deformação, era vista até mesmo como uma sujeira. Então, purificar seria limpar, né? Limpar daquela aparência. Porém, é mais do que isso. Purificar diz respeito também a habilitá-lo ao culto e, naturalmente, restituir a ele a sua dignidade, a sua capacidade e as possibilidades de integração nos vários campos da sociedade. A começar pela sua família, depois a frequentar o templo, a sinagoga, a conviver com as pessoas, a trabalhar. Então vejam que purificar diz muito mais do que simplesmente curar de uma doença física. Então isso é muito interessante, porque nós também precisamos aprender que quando nós pedimos a Deus, até por uma cura, né, de um mal físico, né, de uma doença, isso não é suficiente. Mas nós precisamos, de fato, ser curados na totalidade do nosso ser. Há pessoas, infelizmente, que até receberam uma graça diante de um sofrimento físico, diante de uma dificuldade, diante de uma enfermidade, mas que não foram purificadas. Em que sentido? Não recuperaram, né, coisas profundas da sua vida, inclusive a fé. Não é? Parece um paradoxo, mas eu conheci pessoas que, diante de um sofrimento, né, de uma doença, cresceram muito mais na fé sem terem recebido a cura do que outras que receberam a cura, ficaram entusiasmadas, fizeram as suas promessas, pagaram as suas promessas e depois foram esfriando e hoje nem à igreja vão mais. Então vejam que é a fé mais importante e não uma cura simplesmente de uma doença ou a resolução de um problema. Então, esse pedido do leproso deve inspirar também o nosso desejo, né, de, quando nos colocarmos diante de Deus, pedir que, de fato, Ele nos ajude a uma reintegração e não simplesmente a cura de uma doença pontual. E quando o leproso, né, pede para ser purificado, ele faz uma profissão de fé. E qual é a profissão de fé que ele faz? Antes de tudo, a confiança. A confiança e a liberdade diante de Deus. E aí, como eu dizia, né, nós vamos recuperar, né, a palavra melhor seria, nós vamos retomar algumas coisas desse grande discurso do Sermão da Montanha, que agora serão vistas de forma muito concreta e aplicadas. Eu disse que ia lembrar duas. Se queres, tens o poder de me purificar. O que é que isso nos lembra? Nos lembra a oração que Jesus ensinou. Jesus ensinou outro dia, né? Semana passada nós vimos que Jesus ensinava os discípulos a oração fundamental, a oração do Pai Nosso. E o que é que diz a oração do Pai Nosso? Seja feita a vossa vontade. Então vejam que esse leproso é o exemplo concreto. Aí alguém pode dizer, mas ele sabia rezar a oração do Pai Nosso? Ele estava lá quando Jesus ensinou? Não. Mas ele vive a oração do Pai Nosso.
Não é muito significativo isso, que logo depois desse discurso de Jesus, apareçam exemplos concretos de como se vive tudo aquilo que Jesus ensinou nesse longo sermão da montanha. Então nós estamos aqui destacando, não é, a oração, né, porque essa atitude do leproso é uma atitude oracional. Não é só uma súplica de um desesperado, né, que está com um problema e, portanto, vai, né, porque deve ter escutado falar que Jesus realizava curas. Não, mas é uma atitude que nós vemos a aplicação daquilo que se reza no Pai Nosso. Se queres, tens o poder de purificar-me. Ele nem diz assim, né? Jesus, cura-me. Jesus, purifica-me. Jesus, liberta-me. Aqui nós temos duas coisas. Se queres, tens o poder. Então ele reconhece duas coisas: a vontade de Jesus e o poder de Jesus. Mas ele não impõe nada a Jesus. Então essa é a verdadeira oração, é a oração de confiança. Por isso, de novo, nós podemos dizer que aquele ensinamento de Jesus, quando Jesus ensina os discípulos, quando rezardes, dizei: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Agora, Jesus tem um exemplo concreto, né, que poderíamos dizer completa o seu ensinamento. Então, se há um pouco tempo ele mostrava, né, como se deveria rezar, agora ele mostra alguém rezando. É muito significativo, né, esse gesto do leproso que faz diante de Jesus, dá diante de Jesus, proclama diante de Jesus o que significa rezar e o que significa rezar o Pai Nosso, mesmo sem ter aprendido a fórmula. E a segunda coisa que eu gostaria de lembrar é também a atitude de Jesus. Jesus diz: olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Então, no início, né, do capítulo 5, que nós temos as bem-aventuranças, então, qual é a bem-aventurança que aqui se torna também evidente? É justamente a bem-aventurança da pureza do coração, né? Então, estamos diante de um leproso, né? E um leproso é o sujo, né? E é o que não está limpo. E aí Jesus agora purifica este leproso, manda para os sacerdotes para que ele tenha um documento de que de fato ele está limpo, e portanto Jesus, limpando, faz com que ele veja a Deus, né? E antes mesmo da purificação ele já estava vendo a Deus, né? Porque quando ele se aproxima de Jesus com essa confiança, é porque ele sabe que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Então é essa a atitude, né, de fé, de confiança, porque enxerga os sinais de Deus e logo, mesmo sendo impuro, mesmo sendo sujo, né, vamos dizer assim, entre aspas, aproximando-se de Deus, então é Deus que purifica, né, para que ele possa ver. E também uma coisa que chama atenção é essa ordem que Jesus dá para que ele não conte a ninguém. E o que é que isso nos faz lembrar? Nos faz lembrar o ensinamento de Jesus sobre as 3 grandes obras de caridade, que é a esmola, a oração e o jejum. E agora nós temos justamente, vamos dizer, a esmola, mas que a esmola na Bíblia não é dado o que está sobrando, mas oferecer àquele que necessita uma obra de misericórdia, né? É ser misericordioso. E aí, de fato, Jesus dá aquele exemplo: quando deres esmola, que a tua mão esquerda não sabe o que faz a tua mão direita. Então, é isso que Jesus faz. Jesus não diz aí, agora você vai dizendo para todo mundo que eu curei você. Mas Jesus diz, não diga a ninguém. Então, o que faz a mão direita, que a mão esquerda não saiba.
é justamente isso que Jesus faz. Mas como tem a força, e o próprio Jesus disse, né, outro dia, nada do que é dito ao pé do ouvido vai ficar escondido. Nada que é feito na escuridão ficará ali, mas vai ser anunciado. Mas não anunciado no sentido de chamar atenção, não é, para o milagre como tal, mas para mostrar a recuperação da pessoa. Por isso que Jesus vai se mostrar ao sacerdote para receber a declaração, ser testemunho para eles de que você está curado. E estar curado é justamente voltar à convivência, voltar às suas atividades. Então que aprendamos, né, desse leproso como se vive o Sermão da Montanha. Nessas duas grandes atitudes que a gente recordou, da oração confiante, ou seja, nada impor a Deus, mas dizer sempre, seja feita a vossa vontade. Eu sei que o Senhor pode, mas que seja feita a vossa vontade. Então esse é um grande exemplo da oração. E também a caridade feita por Jesus, que não deveria ser motivo, né, para ele sair trombeteando por aí, chamando atenção para Jesus, porque até Jesus não precisava, né? Então, um bom dia para todos e que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.